derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traçar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traçar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traçar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Homem exultante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Nosso contato ele desceu, mesmo assim se entregou. Homem exultante, infinito, ousado amor de Deus. Bom dia, amados, ou boa noite, graça e paz. Que Deus continue abençoando a todos. Eu sempre cumprimento desta forma porque, de fato, eu espero em Deus e são os meus sentimentos, as minhas expectativas, que a mensagem que a gente tem compartilhado sempre encontre uma boa terra, vocês preparados para recebê-los e, de alguma forma, ser abençoados. Eu quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar as nossas crianças. Talvez você tenha na sua casa ainda crianças, não é o nosso caso, mas que Deus abençoe a todas as crianças, os netos, filhos, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos, a proteção desse Deus que nos guarda e nos ama. O texto de hoje, que nós vamos pensar nele, comentar sobre ele, ele se encontra no Antigo Testamento do profeta Miqueias. É o capítulo de número 6, o versículo de número 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A Bíblia nos mostra e deixa bem registrado que a nação de Israel é um povo constituído por Deus. Alguns não entendem a razão, mas esta é o que a Bíblia deixa bem claro, e só para trazer um pouco sentido porque esse povo foi constituído por Deus, porque o Deus sabedor de todas as coisas queria deixar registrado algumas coisas. E apesar da maldade do coração humano, Deus quis mostrar a sua graça, o seu favor para a humanidade toda. Ele queria então constituir um povo para o seu nome, pelo menos por 3 razões, por 3 aspectos. Primeiro, ele queria que daquele povo ele pudesse confiar
as Sagradas Escrituras. No nosso caso, é a Bíblia que nós usamos. Segundo, ele queria que aquele povo constituído para o seu nome desse testemunho de Deus às outras nações em todos os seus atos. E o terceiro, que para mim é o mais importante, que é a parte principal de Deus, e quando ele diz que mediante o qual esse povo ele pudesse mandar o Messias prometido, e então pudesse vir, e aconteceu do Cristo ter vindo. No capítulo de número 6, logo no começo, o profeta Miqueias, ele nos mostra Deus questionando a nação de Israel, exatamente por não cumprir um desses objetivos de dar bom testemunho como deveria dar. Em determinados momentos dava, mas a ideia de Deus aqui em todo o tempo, eles pudessem dar bom testemunho. E aí em Miqueias, no capítulo de número 6, no versículo 3, Deus pergunta para esse povo: povo meu, então deixa bem claro que Israel é um povo dele, o que tenho feito? Aí ele diz: e com que te enfadei? E ele diz: responde-me. Tipo assim, responde-me se for capaz, se de fato eu não os tenho abençoado. E aí o Senhor então vai lhes mostrar, trazendo à memória deles, alguns dos feitos em favor deles. E eu enumerei alguns aqui, pelo menos 4, e no primeiro diz o seguinte: a gente percebe claramente dentro do contexto, é que ele mostra que ele havia libertado a nação de Israel da escravidão do Egito, que estava ali há séculos. O segundo, ele vai mostrar que Deus então, ele constitui líderes, dá líderes para ele. Tipo assim, cito nomes: Moisés, Arão e Miriam. E terceiro, neste texto ele mostra o momento em que ele reverteu uma maldição de um vidente chamado Balaão, que pretendia lançar sobre ele maldições, e Deus transforma em bênçãos. E quarto, Deus também mostrou-lhes que ele havia cumprido a sua promessa, trazendo-os para a terra prometida. Ou seja, a parte de Deus, ele sempre faz, ele sempre fez. Então, com isso o povo passou a meditar e a se perguntar qual seria a melhor forma, a melhor maneira, com atitudes para agradar a Deus. Aí eles começam a questionar aqui dentro desse capítulo se seria com sacrifícios para que Deus pudesse perdoá-los, a expiação dos seus pecados, através dos seus sacrifícios, através de ofertas e sacrifícios de holocaustos. Será que seria essa forma que eles agradariam a Deus? E aí, porém, Deus afirma o que já havia dito a eles no decorrer da caminhada, está registrado em outros momentos, que ele prefere sempre um povo obediente. E aqui ele vai acrescentar que esse povo obediente pudesse ter a prática da justiça e que pudesse amar a misericórdia e ser misericordioso o tempo todo e andar humildemente com ele. Gente que anda submisso a Deus. Então, a pergunta que nós podemos nos fazer hoje, baseado nesse texto aqui do profeta, nós que entendemos que somos povo de Deus, constituídos a partir da compreensão do Evangelho de Jesus, e embora haja muito tipo de compreensão, mas se você perguntar, a maioria das pessoas entendem que é povo de Deus, que pertence a Deus, que Deus é o Deus Pai de todos. Então a pergunta que deveríamos ou devemos fazer, cada um de nós, hoje é o seguinte: o que nós podemos fazer para agradar a Deus? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para agradar a Deus? E talvez seria a pergunta: serão os nossos sacrifícios? As nossas peregrinações? De vez em quando a gente vê no nosso país gente peregrinando para determinados lugares. De vez em quando a gente vê gente fazendo
o sacrifício de subir determinadas escadas, ou sacrifício mesmo do seu corpo, como se fosse uma forma de expiar os seus pecados. Eu creio que são pessoas bem intencionadas. A pergunta que nós devemos fazer, baseado no que está registrado na Bíblia, será que isso é a melhor forma de agradar a Deus? E aí, pensando sobre isso, eu acrescentei algumas colocações para mim e para você no dia de hoje, na nossa vida, na nossa caminhada. E a gente não pode se esquecer, jamais, se de fato nós somos cristãos, que Cristo já pagou o preço por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Então, a gente não pode esquecer que os nossos pecados foram e são perdoados pelo Senhor. A Bíblia chega a registrar em 1 João que Cristo está à direita de Deus Pai, é o nosso advogado. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo lá na cruz do Calvário cancelou o escrito de dívidas que era contra nós, o qual nos era prejudicial. E também venceu os principados e potestades. Nós temos vários registros que mostram claramente o perdão de Deus para nós. Então, o perdão que nós recebemos, ele não depende exatamente dos nossos sacrifícios, mas da bondade e da misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, do preço que ele pagou ali na cruz do Calvário. Então, o nosso pedido de perdão vai ser sempre a Deus por meio de Jesus Cristo, porque ele é o que pagou o preço por cada um de nós. Ele é o Deus encarnado que morreu por você, morreu por mim, que não há necessidade nenhuma de vivermos com sentimento de culpa. Não há necessidade nenhuma nos nossos erros, ou os nossos fracassos, os nossos pecados, a gente tentar cobri-los de alguma forma. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagou o preço por cada um de nós. E só Ele, de fato, pode perdoar os nossos pecados para mantermos esse relacionamento de comunhão com Deus. Depois a gente não pode se esquecer, e devemos lembrar, considerar esses princípios que o profeta Miqueias trouxe aqui para cada um de nós. Ou seja, os princípios em que ele estabeleceu para o povo de Deus, que era a nação de Israel. Eu não tenho dúvidas que os mesmos princípios, eles continuam valendo. Até porque nós somos o povo de Deus hoje. Povo que clama pelo seu nome, que chama pelo seu nome. Povo, habitação do Espírito de Deus. Então são princípios que fazem parte da essência da nossa fé, e do nosso estilo de vida, do nosso comportamento. Pelo menos é o que se espera. De vez em quando, eu me surpreendo e estranho até alguns cristãos ficarem reclamando quando alguns de nós que professamos a nossa fé em Cristo cometemos erros e, por exemplo, a imprensa vem em cima, mas aquele fulano é pastor, aquele que diz que é crente, fez isso. Irmão, vocês me desculpem, mas eu acho que a exigência sobre nós tem que ser sempre maior, porque o que se espera de nós sempre será maior. O que se espera de nós é um comportamento digno de Cristo Jesus. E em nós habita o Espírito Santo. A gente precisa então se submeter ao Senhor, pedir sempre essa ação do Espírito de Deus para a gente dar o bom testemunho. Então o profeta Miqueias, ele vai deixar bem claro que o que Deus espera de nós, mas também eu entendo que a humanidade espera de nós. Quando ele diz que esses três princípios da prática da justiça, e às vezes em coisas simples do dia a dia a gente pode ter essa prática da justiça. Por exemplo, coisas simples. Não tem o menor sentido a gente ficar com qualquer coisa que não nos pertence, ainda que aparentemente veio cair em nossas mãos, e alguns consideram até que foi uma ação de Deus. O que não te pertence, você não tem o direito, eu não tenho o direito de ficar com ele. Então a gente precisa tomar cuidado com essas práticas de justiça em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Por exemplo, se você é dono de algum comércio, cuidado para o preço exagerado. Isso também é falta de prática de justiça. Ou quem sabe você forçar
dependendo da situação, para tirar vantagem das pessoas. Como é que pode um cristão tentar levar vantagem em cima dos outros? Isso não é prática de justiça. Ou seja, ou também contrair dívidas que você sabe que você não pode pagar. Como é que pode um cristão contrair dívidas que não pode? Isso não é prática de justiça. Outra questão que talvez seja simples, mas com prática de justiça, em que eu e você temos um compromisso com Deus que nos leva a honrar os nossos compromissos. Tem uma frase que o pessoal diz: você não é obrigado a fazer o compromisso, se faz, tem que cumpri-lo. Nós temos que honrar. Nós somos esse povo que Deus espera e a humanidade espera que a gente honre os nossos compromissos. Então, outra coisa, algo que precisa ser crescente numa época como essa de pandemia: o respeito ao próximo, evidenciar a nós esse amor que exige de cada um de nós. E cuidado com julgamentos. E quando a gente olha, por exemplo, a prática desses princípios que nós falamos, fala que amar a misericórdia, ou seja, ter prazer em fazer o bem, ter prazer em ter práticas de bondade. Isso tem que ser uma disposição dentro de nós, que não depende do quanto a gente tem, do quanto Deus nos deu para a gente poder ter prática de misericórdia. Porque existem muitas pessoas que sempre dizem que vão fazer a prática do bem ajudando um ou outro se tiver condições. E às vezes não ajuda no pouco das condições que tem. E quando vê alguém, um amigo, um colega de trabalho, não estende a mão para ajudar. Então, amar a misericórdia é ter essa prática de bondade, de se colocar no lugar do outro, de poder ajudar a cada um, amando a misericórdia. E por último, considerando esses princípios, é andar humildemente com Deus. Ou seja, ter de fato a compreensão que Deus, por meio de Jesus Cristo, é o Senhor das nossas vidas. E se Ele é Senhor, a gente se submete. Então, amados, diante dessa breve reflexão, eu não sei como você se encontra, esse texto é que me veio ao coração para compartilhar, mas eu queria te desafiar. E o desafio é para mim também, porque a palavra de Deus é essa espada bigume, né? Eu queria entender que eu sou desafiado, entender que você também é, para a gente fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer o que agrada a Deus a partir de esforços da prática do bem, da prática da justiça, de andar humildemente, sendo conduzido pelo Espírito de Deus que nos faz caminhar com Deus e caminhar em triunfo, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades. E diante dessas verdades da palavra de Deus, da situação que agrada ao nosso Deus, eu queria orar por você. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldades para andar humildemente com o Senhor, ou para praticar o bem, ou de amar a misericórdia. Mas eu também queria orar por você, que mesmo tendo todas essas atitudes, e também está vivendo um momento difícil na vida, porque isso faz parte também da nossa humanidade. O Deus gracioso, o Deus bondoso, o Deus presente está conosco, amados. E esse Deus que nos ama, que tem compaixão de cada um de nós, sempre deseja o melhor para os seus. Quero orar pela sua vida, orar também pela minha família, pela sua família, desejando o melhor de Deus, desejando cura, milagres e contentamento no viver, nessa existência com a presença de Deus. Oremos juntos. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pelo dia de hoje. Tua palavra que traz ao nosso coração esta lembrança de quantas e quantas bênçãos o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Quantas vezes nós demonstramos que somos ingratos. Mas, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve a ter práticas de justiça, de amar a misericórdia, de ter essa consciência absoluta de andar com o Senhor. Mas, Senhor, eu quero pedir também por esse amado, por essa amada, por esta família, pela minha família, para as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue usando de misericórdia com cada um, com todos nós, para que a gente possa ter de fato uma vida que agrada ao Senhor,
Convida que o Senhor possa olhar para cada um de nós e ver como filhos amados, que amam e que têm prazer em buscar o Senhor. E eu quero pedir, Deus, a bênção especial para esta família. Se porventura está passando por um momento de angústia, de dor, que o Senhor possa manifestar-se a eles com o poder que vem do Senhor. E que o Senhor possa dar a oportunidade a cada um de nós a viver conforme a Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, pelas Tuas promessas em Jesus Cristo e através de Cristo. Por isso, ó Pai, muito obrigado. Que seja momentos de bênçãos para todos nós. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Vá na graça e na paz. Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, na minha vida, para que a gente possa ter essas práticas, esse tipo de comportamento que agrada ao Senhor. Amém.